você já está santificando a sua casa. Você não precisa fazer para que isso venha. O que precisamos é acreditar que já somos isso em Cristo. Nosso maior problema é o exercício de fé. Acreditar que Ele já nos abençoou, que minha família, minha casa é bendita do Senhor, que meu lar é do Senhor Jesus, que Ele já nos escolheu. Em Cristo Jesus, eu e a minha casa somos escolhidos, e nós vamos viver para Ele, porque somos escolhidos, e eu poder transmitir isso à minha casa, que nós estamos aqui, porque já fomos escolhidos. Não nós estamos aqui, porque nós precisamos tocar em Deus. Nós estamos aqui porque Deus em Cristo Jesus já nos alcançou. E mesmo que pessoas da minha casa ainda não estão vivendo isso na prática, eu acredito, não é pelo meu esforço, não é pelo meu tanto jejuar, pelo meu sacrifício, eu vou fazer corrente, não sei o quê. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso, quando isso é o principal, quando isso é o primordial, nós estamos vivendo debaixo da antiga aliança. Na nova aliança, nada disso traz a ação de Deus. É mediante a fé. É mediante a fé. E Deus falou isso com Abraão antes da lei. A Bíblia diz, pela fé, Abraão foi justificado. E Deus diz, eu já abençoei Abraão e a sua casa. Deus diz isso. E eu quero que Abraão ensine seus filhos, ordene eles, porque eu vou fazer se cumprir tudo o que eu diz ao seu respeito, porque eu escolhi Abraão e a sua casa. E era mediante a fé. Era mediante a fé. Isso está em Gênesis 18, 19. Para quem quiser anotar, nós não vamos ler. É mediante a fé. Fé no quê? Fé no que Deus é, e no que Deus diz, e na escolha de Deus. Eu quero dizer para nós nesta noite, nós vamos estar ministrando durante o fim de semana tudo, o que nós precisamos e o que vai mudar na nossa vida é o nosso fundamento de fé. O que estamos acreditando? Quando nós entendemos e formamos e firmamos a nossa fé, o que estamos acreditando? Nós vamos ver a nossa casa toda servindo ao Senhor. Isso não nos isenta de lutas, isso não nos isenta de dificuldades, isso não nos isenta de momentos de deserto, não nos isenta de conflitos, mas a nossa fé ativa, viva, crê da maneira correta. A gente tem percebido isso, temos descobrido isso, temos nos confrontado com isso. Se estamos crendo certo, estamos crendo errado. Quando a gente crê certo e aplicamos a fé e perseveramos crendo e aplicando a fé, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprir na nossa casa. Pode passar por caminhos difíceis, tortuosos, de lutas. Deus não nos isenta delas, mas Deus diz, eu estarei convosco, eu estou no meio, e eu preciso acreditar, eu preciso exercer fé. Então todo o meu esforço, toda a minha performance, todo o meu sacrifício, na realidade é um combate de fé, peleja de fé, uma vida de exercer a fé naquilo que Jesus já fez, e naquilo que Jesus é, e aquilo que Ele diz que eu sou, e aquilo que Ele diz que Ele já determinou sobre a minha vida. E então é um exercício de fé. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver a nova aliança em Cristo Jesus. Mas eu só quero dizer para nós nesta noite, eu faço escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas debaixo da velha aliança, eu tenho que escolher, eu tenho que fazer a performance, eu tenho que conduzir. Debaixo da nova aliança, Deus me escolheu, não é pela minha performance, é pela graça dEle, é pela promessa dEle, e a minha casa pertence ao Senhor, mesmo que eu não vejo hoje toda a minha casa servindo ao Senhor, mas mediante o exercício da minha fé, a minha casa servirá ao Senhor. Amém? E para terminarmos, o que é servir ao Senhor?
Na velha aliança, eles entendiam servir a Deus de uma forma diferente, como Jesus estabeleceu na nova aliança. Na velha aliança, servir ao Senhor é o que você faz exclusivamente para Deus. Você traz para Deus, você traz sacrifícios para Ele, você vai no templo, você faz tudo para Ele, traz suas coisas, você tira os outros deuses, você permanece ali. Tem a ver com o que nós fazemos para Deus, em primeiro lugar e só para Deus. Na nova aliança, Jesus vem nos ensinando. Deus, não fazemos para Deus. Nós fazemos para os outros. Jesus disse: se você fizer para os outros, você fez para mim. Na velha aliança, a preocupação não era fazer para os outros. E Deus tinha até preocupação de determinar algumas coisas para os outros não serem esquecidos. Mas era para mim. Eu tenho que fazer para Deus. Eu fazer para Deus. Mas na nova aliança, a ordem é invertida. Não é o que eu faço para Deus, mas o que eu faço para os outros. Jesus diz: se eu der até um copo d'água para outro, eu estou dando para ele. Então, o que é minha casa servir a Deus? Na velha aliança, nossa casa servir a Deus, todo mundo está no culto. Todo mundo está na igreja, todo mundo está no grupo, todo mundo está no ministério, todo mundo estamos fazendo para Deus. Essa é a velha aliança. Na nova aliança, isso não é o principal. Porque a gente começou a perceber, depois de pastorear muita gente, de muitos anos, a gente começou a perceber, gente que fizeram tudo isso, e hoje não estão mais. Fizeram tudo isso, e mais do que nós. E se queimaram, e hoje não estão mais. Nem os filhos estão. Porque não é isso que Deus está buscando. Que nós esquecemos de nos relacionar com as pessoas. Nós esquecemos de fazer as pessoas, de ter prazer em servir as pessoas. De ter alegria em ser útil na vida das pessoas. E o Novo Testamento está cheio disso. Ele diz até na vida profissional. Ele diz: sirva ao seu patrão, como se estivesse fazendo para mim. Ele diz: você não faz para mim, se você não está fazendo para o seu patrão. Então, o que é servir a Deus, eu e a minha casa? Nós precisamos começar a entender. Quando nós começamos a entender que a nossa casa, a nossa família, tem um propósito na nova aliança, de servir pessoas. Servir patrão, servir o ímpio, servir o vizinho, servir as pessoas, servir o pobre, servir a viúva, servir. E nós conseguimos criar em nós este coração. E entender que é isso que está no coração de Deus Pai, estamos servindo. Isso é a minha casa servir a Deus. Eu e a minha casa servir a Deus. E a palavra de Deus é tão claro nisso. Romanos capítulo 7. Se você puder abrir lá. Romanos capítulo 7. Versículo 6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A palavra de Deus está dizendo, primeiro, nós estamos libertos da lei. A lei nos estabelece um monte de regras de o que é servir a Deus. Mas na nova aliança diz que nós estamos libertos da lei. Não é por cumprir as regras, não é por cumprir as leis, não é por cumprir um monte de coisas estabelecidas. Além de termos tanta coisa assim no Velho Testamento, na Velha Aliança, tanta coisa estabelecida, nossas igrejas também nós estabelecemos um monte de coisa. Entendeu? Nós estabelecemos um monte, e nossa, quanta coisa que nós estabelecemos lá em Guarapuava, um monte de coisa.
Estabeleceu, você tem que fazer assim, você tem que estar assim, tem que estar assim. Um monte de coisa para cumprir, que além de um monte de leis que já estão na Bíblia, lá no Velho Testamento. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que nós estamos libertos da lei. Ele diz, caducidade, caducou. Entendeu? A velha aliança já foi-se, já se caducou. As leis estão tudo caducadas. Só nós entendemos isso quando tem a ver com algumas responsabilidades financeiras, algumas dívidas, quando caduca, né? Algumas sentenças, né, de justiça, quando caduca, a gente entende. Porque ele já caducou, eu não preciso mais pagar aquilo lá. Parece que a gente só aplica aquilo lá, né, para coisa negativa, quando caduca, entendeu? A gente está livre daquilo, ninguém pode mais cobrar, né? Era para servir tantos anos de prisão, e mais depois de 1 ano, 2 anos, e aí levou não sei o que, primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, quando vai ver, caducou, não tem mais. Aí está livre. E a gente parece que a gente gosta disso, né? A gente prefere isso. E a nossa sociedade trabalha para isso. Os políticos trabalham para isso acontecer, para caducar. Mas Deus está dizendo que a velha aliança e suas leis e um monte de regras, já caducou tudo. Por que nós não libertamos-nos disso? E a gente quer aplicar algo que já caducou. A gente está aplicando algo que não tem mais. Aqui ele está dizendo, somos libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, já morrer para aquilo lá. Não estamos mais sujeitos àquilo. De modo que agora nós servimos a Deus de uma maneira nova, não pela letra, não pela lei, mas no Espírito. Existe uma nova modalidade, nova maneira de servir a Deus. É pelo Espírito e não pela lei. Só que nossas casas ainda queremos servir a Deus, mas pela lei. Eu vou dar um exemplo. Então a gente estabelece leis. Eu fiz isso, nós fizemos isso. Estabelecer a lei. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você tem que jejuar pelo menos uma vez por semana. Para você ter mais de Deus. Para você se santificar em casa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é isso que me santifica. O que me santifica é o sangue de Jesus. Mas nós estamos acreditando que é isso que nos santifica, em vez de acreditar que somos santificados pelo sangue de Jesus. Onde está a minha fé? E será que o sangue de Jesus não tem poder para me santificar mesmo? Eu que tenho que fazer alguma coisa para me santificar. Eu me tornar justo, eu me tornar aceito, Deus vai me usar. Deus vai usar meus filhos. Porque a gente fez eles decorar a Bíblia, ler a Bíblia uma vez por ano, tem que ler a Bíblia. Funciona até um ponto. Mas não é isso que é servir a Deus na nova aliança. Na nova aliança é servir a Deus num relacionamento com o Espírito Santo. Há uma nova maneira de servir a Deus. Libertos da lei. Libertos das regras. Para uma novidade de espírito. Uma novidade de espírito. Romanos, último versículo. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, ou com o meu espírito, ou no espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está escrevendo aos Romanos, no 1º capítulo, ele diz: eu sirvo a Deus no meu espírito. E Paulo era um cara que era cumpridor da lei. Ele achava que aqueles crentes eram tudo mole. Estão tudo dando migué.
Não querem cumprir as leis. As leis mandam assim, você tem que sacrificar, você tem que se purificar, você tem que pagar isso, você tem que fazer jejum tantas vezes, você tem que ler a escritura, você tem que decorar a Torá, você tem que fazer não sei o quê. E esses crentaiados disseram que não, é só acreditar em Jesus. Não tá. E aí Paulo, na época chamado Saulo, assumiu a responsabilidade de então botar essa turma toda para a prisão, matar essa turma. É um bando de herege. Mas depois ele teve um encontro com Jesus. E ele passou a ser do lado dos hereges. E as pessoas começaram a perseguir ele. Ele está escrevendo para os romanos, que ele também tinha cidadania romana. E ele era judeu dos judeus. Era um devoto, achava que estava servindo a Deus. Ele descobriu que não estava servindo a Deus, porque Jesus já trouxe uma maneira nova, melhor, maior, de como servir a Deus. E ele estava preso ainda. E ele escreve aqui, no primeiro texto que lemos, capítulo 7, ele escreve dizendo, estamos libertos dessa lei. E aqui ele está dizendo, eu sirvo a meu Deus no meu espírito. Não é mais por cumprir leis. Como que estamos servindo a Deus na nossa casa? De que maneira? Quero terminar com essa pergunta. De que maneira que estamos servindo? O que nós entendemos ser servir a Deus, eu e a minha casa? É quando todo domingo nós vamos na igreja? É quando na nossa casa não tem televisão? Ou pelo menos está escondido dentro do guarda-roupa? Ou na minha casa só toca música da igreja? Aí sim estamos servindo a Deus. É quando nós tornamos líderes de célula. Aí sim estamos servindo a Deus, porque quando não está servindo a Deus. Eu não sei o que é para nós, significa servir a Deus. Mas uma coisa eu sei, nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Não é por leis, não é por regras, não é por coisas estabelecidas. Então, pastor, você quer dizer que não precisa mais ter nada, vamos ficar lá assistindo, tudo liberado? Não, não é isso que eu estou dizendo. A nova aliança vem com promessas melhores, vem com poder melhor, vem com algo muito mais sublime, que não me deixa me tornar mole, me deixa tornar libertino. Senão a nova aliança não é melhor. Mas a nova aliança em Cristo Jesus me liberta da lei, me liberta das regras, me liberta do estereótipo da velha aliança. Paulo diz que tem gente que ainda anda com véu, como Moisés, que cobria o rosto com véu, mesmo quando aquilo estava já acabado. Ele diz que nós estamos na nova aliança, no Espírito, no ministério do Espírito, que é mais glorioso, segundo a carta aos Coríntios 3. Mas ainda estamos vivendo a velha aliança, como se coberto com um véu. Achando que não, servir a Deus é ir ao monte. Se vai no monte regularmente, esse é o servo de Deus, grande servo de Deus. Servir a Deus, se faz chadapalianda, chacatatarianda, esse é o servo. Se revela na vida dos outros, esse é o servo. Então quem não revela não é servo. Nós temos algumas noções do que é servir. Servir a Deus, se todos na minha família tocam instrumento na igreja, então estamos servindo a Deus. Então quem tem família que não toca nada, que não sabe nada, não está servindo a Deus. Servir a Deus é muito mais do que isso. É no Espírito. É uma vida no Espírito. E por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós.
E quando nós entendemos que Deus nos escolheu antes, e Ele nos reconciliou consigo, Ele nos abençoou antes. Não é o que nós fazemos que vai trazer a bênção e a presença dEle na nossa casa, mas o que nós acreditamos. Servir a Deus é mais do que fazer, é ser e acreditar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos colocar-nos em pé. Se Deus prometeu a Abraão, eu gosto das promessas que Deus fez a Abraão, da aliança que Deus fez com Abraão, porque isso era antes da lei. E é interessante que a Bíblia nos chama filhos de Abraão. A Bíblia diz as promessas que Deus fez a Abraão, Ele faz a nós. Jesus levou tudo na cruz. Ele se tornou maldito e carregou toda a maldição da lei para que nós recebêssemos a bênção de Abraão. Deus está apontando para algo antes da lei, algo antes da antiga aliança. Que a lei, a antiga aliança entrou para provar para o homem que ele por si, e na sua própria justiça e na sua própria performance, nunca ia conseguir alcançar. E que só pela graça. Então, a velha aliança entrou por isso. A velha lei entrou por isso. E já está comprovado. E Jesus já veio, ele já cumpriu aquilo, já rasgou o véu, e já nos introduziu a nova aliança. Mas nós ainda queremos provar que a gente consegue fazer a velha aliança funcionar. Mas Deus faz promessas, e Ele nos chama a sermos filhos de Abraão. Andar como Abraão andou, porque era algo que Deus estava mostrando. Olha, Abraão, ele não me escolheu primeiro, eu escolhi ele primeiro e ele me escolheu em segundo